Estudo da Carta de Tiago, capítulo 5, comentário, Bíblia de aplicação pessoal. Agora, ricos, escutem, chorem e gritem pelas desgraças que vocês vão sofrer. As riquezas estão podres e suas roupas finas estão comidas pelas traças. O seu ouro e sua prata estão cobertos de ferrugem, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e como fogo comerá o corpo de vocês. Nesses últimos tempos, vocês têm amontoado riquezas e não têm pago os salários das pessoas que trabalham nos seus campos. Escutem as suas reclamações. Os gritos dos que trabalham nas colheitas têm chegado até o ouvido de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Vocês têm tido uma vida de luxo e prazer aqui na terra. Estão gordos, como gado pronto para o matadouro. Tiago proclama a insignificância das riquezas, não a insignificância dos ricos. O dinheiro de hoje não terá valor quando Cristo voltar. Então devemos gastar nosso tempo acumulando o tipo de tesouro que terão valor no reino eterno de Deus. Dinheiro não é o problema. Os líderes cristãos precisam de dinheiro para viver e para sustentar suas famílias. Os missionários precisam de dinheiro para ajudá-los a divulgar as boas novas. As igrejas precisam de dinheiro para fazer o seu trabalho eficazmente. É o amor ao dinheiro que leva ao mal e faz com que algumas pessoas oprimam as outras a fim de conseguir mais riquezas. Esta é uma advertência para todos os cristãos que são tentados a adotar padrões mundanos ao invés dos padrões de Deus, como também um encorajamento para todos aqueles que são oprimidos pelos ricos. Vocês têm condenado e matado os inocentes, e eles não podem fazer nada contra vocês. A expressão "o justo" refere-se às pessoas indefesas, provavelmente aos lavradores pobres. Os pobres que não podiam pagar suas dívidas eram lançados na prisão ou forçados a vender todas as suas posses. Às vezes eram forçados até a vender os membros de sua família para escravidão. Sem a oportunidade de pagar suas dívidas, os pobres frequentemente morriam de fome. Deus chamou isso de assassinato. Acumular dinheiro às escondidas, explorar empregados e viver regaladamente são atitudes que não escaparão do olhar de Deus. Por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência que sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono, da primavera. Vocês também precisam ter paciência. Não desanime, pois o Senhor virá logo. O lavrador deve aguardar pacientemente pelo crescimento de suas colheitas. Ele não pode apressar o processo da semeadura, crescimento e colheita, mas ele não fica de folga durante o verão, esperando que tudo vá bem no campo. Há muito trabalho a fazer para assegurar uma boa colheita. Da mesma maneira, nós devemos esperar pacientemente pela volta de Cristo. Não podemos fazê-lo voltar mais cedo, mas enquanto esperamos, há muito trabalho que podemos fazer para o avanço do reino de Deus. Tanto o lavrador quanto o cristão devem viver pela fé, olhando para a futura recompensa que terão por seus trabalhos. Não viva como se Cristo nunca fosse voltar. Trabalhe fielmente para construir o reino do Senhor. O Rei virá no tempo certo. Irmãos, não se queixe uns dos outros, para não serem julgados por Deus. O juiz está perto, pronto para vir. Quando as coisas não vão bem, tendemos a murmurar e culpar os outros por nossa infelicidade. Culpar os outros é mais fácil do que tomar posse da nossa parte da responsabilidade.
mas isso pode ser pecado, além de ser algo destrutivo. Antes de julgar os outros pelas suas negligências, lembre-se de que Cristo, o juiz, virá para avaliar cada um de nós. Ele não nos deixará impunes, permitindo que lancemos a culpa sobre os outros. Lembre-se dos profetas que falavam em nome do Senhor e os tomem por exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como no final Deus o abençoou, porque o Senhor é cheio de bondade e misericórdia. Muitos profetas sofreram e foram perseguidos, como Moisés, Elias e Jeremias. Acima de tudo, meus irmãos, quando vocês prometerem alguma coisa, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por nada mais. Digam somente sim quando for sim, e não quando for não, para que Deus não os condene. É comum que uma pessoa tenha uma reputação de exagero ou mentira. Não consiga que alguém acredite somente em suas palavras. O cristão jamais deve se tornar como essas pessoas. Sejam sempre honestos, para que os outros acreditem quando você simplesmente disser sim ou não. Evitando mentiras, meias-verdades e omissão da verdade, você se tornará conhecido como uma pessoa digna de confiança. Se alguns de vocês estão sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se alguns de vocês estiverem doentes, que chame o presbítero da igreja para que faça oração e ponha azeite na cabeça dessa pessoa, em nome do Senhor. Esta oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Tiago está se referindo a alguém fisicamente enfermo. Nas Escrituras, o azeite era tanto um remédio quanto um símbolo do Espírito de Deus. Deste modo, o azeite pode representar tanto o aspecto médico como aspectos espirituais da vida. Os cristãos não devem separar o físico e o espiritual. Jesus Cristo é o Senhor do corpo e do espírito. As pessoas na igreja não estão sozinhas. Os membros do corpo de Cristo devem ser capazes de contar com os outros para apoio e oração, especialmente quando estes estão doentes ou sofrendo. Os presbíteros devem estar à disposição para atender a qualquer membro enfermo, e a igreja deve ser sensível às necessidades de todos os seus membros. A oração da fé não se refere à fé de pessoa doente, mas sim à fé daquele que está orando pelo enfermo. É Deus quem cura e não a fé, e todas as orações estão sujeitas à sua vontade, mas a oração faz parte do processo de cura que pertence a Deus. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Cristo tornou possível irmos diretamente a Deus para recebermos perdão. Mas confessar nossos pecados uns aos outros ainda é algo importante na vida da igreja. Primeiro, se tivermos pecado contra um indivíduo, devemos pedir que ele nos perdoe. 2. Se o nosso pecado afetou a igreja, devemos confessá-lo publicamente à igreja. 3. Se precisamos de um apoio amoroso ao lutarmos contra desentendimento, determinado pecado, devemos confessá-los àqueles que podem nos dar este apoio. 4. Se depois de confessarmos determinado pecado a Deus e de sermos perdoados por ele, ainda assim poderemos desejar confessar este pecado a um irmão em Cristo, com a finalidade de nos sentirmos bem psicologicamente. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor
para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu sua colheita. O recurso mais poderoso do cristão é a comunhão com Deus, através da oração. Os resultados são frequentemente maiores do que pensamos ser possíveis. Algumas pessoas veem a oração como o último recurso a ser tentado, quando tudo mais falhar. Esta abordagem é retrógrada. A oração deve vir em primeiro lugar, pelo fato do poder de Deus ser infinitamente maior do que o nosso. Só faz sentido confiar neste, especialmente porque o próprio Senhor nos encoraja a fazê-lo. Meus irmãos, se alguns de vocês se desviar da verdade e outro fizer voltar para o bom caminho, lembrem-se disto: quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Está claro que a pessoa mencionada aqui, que se desvia da verdade, é um crente que caiu em pecado. Alguém que não está mais vivendo uma vida coerente com as suas convicções. Os cristãos discordam se é possível ou não pessoas perderem a sua salvação, mas todos concordam que aqueles que se afastam de sua fé estão em sérias dificuldades e precisam se arrepender. Tiago exorta os cristãos a ajudarem o apóstata a voltar para Deus, tomando a iniciativa, orando pela pessoa e agindo com amor. Podemos encontrá-lo onde quer que ele esteja e trazê-la de volta a Deus e ao seu perdão. O livro de Tiago enfatiza a fé em ação, o viver correto e a evidência e o resultado da fé. A igreja deve servir com compaixão, falar amorosa e verdadeiramente, viver em obediência aos mandamentos de Deus. Os cristãos devem amar uns aos outros. O corpo dos crentes deve ser um exemplo do céu na terra, atraindo as pessoas a Cristo através do amor a Deus e de uns para com os outros. Se verdadeiramente cremos na palavra de Deus, nós a viveremos dia a dia. A palavra de Deus não é somente algo que lemos ou em que pensamos, mas que colocamos em prática. A convicção, a fé e a confiança devem ter mãos e pés, os nossos.